Opa, e aí, beleza? Opa, pessoal, eu sempre gostei de manhwa onde um protagonista, ele precisa lutar, sabe? Ele tem que lutar, ele é obrigado a lutar. Mesmo ele não querendo, ele é obrigado a lutar. Então eu resolvi fazer esse top 5, espero que vocês gostem e vamos seguir evoluindo. Guerra dos Corpos. A vida e a morte carregam um grande mistério que nem os seres humanos ainda conseguiu decifrar. Mas se existisse uma classe onde as pessoas pudessem trazer as pessoas de volta à vida, esse é um evento chamado a Guerra dos Corpos, onde se reúnem vários necromantes para um embate mortal, prometendo para o vencedor riquezas e trazendo também para ele uma grande proeza que todo mundo irá lembrar. Mas poucos são loucos de conseguirem pagar esse preço. O Zéu queria muito correr atrás desse sonho. E agora, com 17 anos, ele pensou que realmente ele fez tudo certinho. Ele recitou o encantamento certinho, só que infelizmente algo deu errado. O Zéu ele não sabia o motivo desse erro. Ele uniu cada osso daquele corpo e até ligou certinho os tendões e conectou os músculos certinho da anatomia humana. Ele pensava por quê? Por que deu errado? Porque ele não conseguia fazer nada. Porque a vida para ele é muito mais difícil do que para os outros. Essa é uma pergunta que sempre corria em seus pensamentos. Percebendo que sonhos não enchem barriga, ele resolveu focar no seu serviço. Ele fazia literalmente de tudo. Porque ele não teve sorte de ter alguma coisa na vida. Desde criança ele era pobre. Ele viveu sempre pegando qualquer tipo de serviço. Era normal para ele cuidar das coisas dos outros, já que ele nasceu literalmente no lixão. A sua mãe acabou morrendo devido à pobreza deles e o pai dele o tratava pior do que qualquer coisa no mundo. Depois dele viver parte da sua vida comendo o resto dos outros, ele sonhava um dia de se tornar um necromante. Talvez isso pudesse trazer algo para ele. Algumas pessoas da cidade dos necromantes sempre ameaçavam ele quando tinha oportunidade, porque achava que ele não era de lá e ele poderia manchar o nome da cidade, que era uma cidade muito rica, e uma pessoa que literalmente veio dos lixões poderia manchar esse legado da cidade. Mas isso era normal para o Zéu, já que ninguém nunca deu nada para ele. Ele sonhou um dia se tornar igual o Rafael, que era um necromante que era pobre, que tornou-se o campeão do torneio. Ele era um azarão e venceu todo mundo, virando uma pessoa lendária ali no meio das pessoas, levando esperança para as pessoas que não tinham nada, como o nosso protagonista. O nosso protagonista, ele não teve a oportunidade de frequentar uma escola, então ele aproveitava que ele estaria limpando para poder conectar informações. Isso levou ele a se tornar uma pessoa autodidática. E depois dele terminar mais um dia de serviço braçal, algo chamou a atenção dele. Tinha um corpo na loja. O dono da loja avisou para ele que aquele corpo era de uma mercenária muito poderosa. Muitos necromantes tentaram revivê-la, para tentar depois usá-la para combate, mas ninguém conseguiu fazer ela ter um ar de vida. O Zéu pensou em deixar para lá, mas o dono da loja avisou para ele que ela seria jogada no lixo, já que ela não tem valor nenhum. Lixo é sempre lixo. Ouvindo essas palavras, ele resolveu comprá-la, já que ele veio do lixo e ele sempre teve esse preconceito sobre ele. Depois de gastar literalmente tudo que ele tinha, sem saber o que vai comer amanhã, o Zéu ele tentou reanimá-la. Finalmente deu certo para ele. Só que aquele morto que ele trouxe à vida, falava. Ela não só falava, ela tinha consciência própria e ela acabou atacando ele. Ela se apresentou para ele como Eleanora. Ela era uma mercenária dos punhos, era uma pessoa muito poderosa. E ela disse para ele que ela não queria ser serva dele, ela não queria ser serva de ninguém. Só que o Zéu, vendo que ela era uma pessoa que gostava de dinheiro, resolveu contratá-la. Ele disse para ela que no próximo mês haverá a Guerra dos Corpos, onde o prêmio era muito alto. E ele poderia dar para ela, se ela ajudasse ele a participar desse torneio, 90% do prêmio. Basta ela aceitar ser o guerreiro dele. O nosso protagonista, ele tem muitos traumas na sua vida. Ele vai usar esse torneio para poder pagar um pouco desses traumas. Como é que vai ser esse torneio, já que ele é um azarão? O herdeiro regressado do clã Wang. As pessoas geralmente elas acreditam no seu visual. A sua importância geralmente ela é dita através do que as pessoas observam sobre você. Uma cena bem peculiar chamou a atenção das pessoas daquela cidade. Um homem ele não parava de comer por nada. E esse homem ele não só estava comendo, mas também estava chorando a cada mordida que ele dava. O morador acabou reconhecendo aquela pessoa que estava comendo naquele lugar. E aquele homem explica que aquele homem era muito famoso, ele tinha uns feitos bem louváveis. E aquela pessoa, ele sozinho unificou todas as uniões dos mercadores de Yunnan. O nome daquele benfeitor era Wong Horari, da União dos Mercadores do Oceano do Céu. A sua serva leal, Yeonua, pediu para que seu mestre parasse de comer, porque ele poderia morrer se ele continuasse comendo daquele jeito. Só que Wang avisou para ela que ele não poderia parar de comer, já que aquele era aquele dia. Retornando para sua casa, Wang avisou para Yeonua que com ela ele poderia confessar todas as suas angústias. Mesmo com aquele tanto de riqueza, ele ainda sentiu um vazio muito grande em seu coração. Tudo por causa daquele dia, que sempre fazia ele se lembrar dessas memórias sempre nessa mesma data. Wang ele era do clã Cheonzong. Era um clã bem famoso pelas artes marciais. O seu pai criou um casamento arranjado para ele, com a filha de um mercador muito famoso. Como essa decisão foi muito rápida e sem o consentimento dele, ele ficou muito puto com o pai dele. Até criou uma estátua do pai dele para poder não olhar mais pro rosto do pai dele. Se ele quisesse falar alguma coisa com o pai dele, ele não iria pessoalmente, ele falava com a estátua, porque a estátua não iria respondê-lo. Já que ele sentiu que ele foi meio que traído pela família dele, ele virou as costas para ele e foi concluir logo o seu destino.
Alguns anos depois ele retornou porque ele descobriu que aconteceu uma coisa com seu clã. Quando ele chegou lá, ele viu todo mundo morto e o clã que ele um dia chamou de Lá em Chamas. Ele soube que quem cometeu essa chacina foi um clã chamado Dabiei. Agora mais maduro com o tempo, ele se sentiu totalmente derrotado e as mágoas que ele sentiu do seu pai foi substituída por uma dor muito grande que nem ele sabia como consertar aquilo. E essa dor sempre parava no seu peito nesse dia, que foi o dia que a sua família toda morreu. Como qualquer adulto, ele resolveu negligenciar tudo e focar totalmente no trabalho. Ele negligenciou a sua esposa, os seus filhos e até a própria saúde dele. Mas hoje era diferente. O Wang prometeu para Yonura que a partir de hoje ele vai mudar. Ele vai voltar a ser a pessoa antiga que ele era. Ele vai melhorar os seus hábitos de vida. E antes que a sua promessa pudesse ser quitada, a sua carruagem foi atingida por alguma coisa. No mundo Murin era normal ter vários embates, e nesse dia o demônio celestial estava sendo traído pelos seus discípulos. O Wang, ao acordar depois daquela colisão, ele foi até Yonura. Algo muito triste aconteceu. Com o impacto, ela morreu literalmente na hora. Depois de ver a pessoa que mais apoiou ele durante a sua vida inteira, que sempre esteve ao seu lado, morta, ele sentiu uma raiva tremenda, e ele foi até a pessoa para poder saber quem foi que fez aquilo. Mas uma pessoa normal versus um artista marcial é totalmente diferente, ele não tinha nenhuma chance. O demônio celestial conhecia uma técnica que podia transferir a consciência dele para outro corpo, e ele resolveu usar o corpo de Wang. Só que pela mágoa que o Wang tinha em toda a sua vida, ele conseguiu confraternizar contra o demônio celestial, não deixando ele levar o seu corpo também, já que ele levou tudo. A única pessoa que um dia ele chamou de família acabou sendo levada perante os seus olhos. O discípulo do demônio celestial, aproveitando aquela brecha, ele resolveu finalizá-la ali. E ao acordar pensando que aquilo ali era só uma memória feliz do seu passado, o Wang ele viu a Yonura, que agora estava jovem, e ele querendo mais ver um pouco sobre a sua vida antiga, ele pisou no caco de vidro, só que ele percebeu que a dor era muito real. E ao ver a estátua do seu pai, ele perguntou para sua serva, que sempre esteve ao seu lado, quanto tempo fazia que ele construiu aquela estátua. E ela falou que fazia 5 dias que ele tinha construído aquela estátua. Foi nesse momento que ele percebeu que realmente ele retornou no tempo. E agora ele sabe que ele só tem mais 3 anos até que sua família toda fosse destruída. Infelizmente, não foi só ele que retornou no tempo. A todo momento, o demônio celestial vai tentar tomar o seu corpo. Por isso que ele precisa ficar mais forte, para que isso não possa acontecer e também para que ele possa salvar sua família das mágoas que vai acontecer no futuro. Nascimento de um sangue ruim. A Terra do Futuro é um lugar onde a Terra evoluiu significativamente, porém isso acabou com a esperança da humanidade. Devido a várias guerras por falta de recursos, a Terra continuou a ser destruída e a humanidade começou a expandir para outros planetas. E no final de tudo, a Terra acabou, devido às invasões de outras espécies conhecidas como aliens. Com o fim da Terra, nós vagamos pelo tempo e espaço em busca de um outro lugar para chamar de lar. E depois de vários anos procurando, achamos um planeta que era similar à Terra. E os colonos que acharam aquele planeta deram o nome dele de Novos. E depois de confirmar que as condições daquele planeta eram similares à Terra, a notícia se espalhou para os humanos que estavam perdidos no espaço. E assim as pessoas vieram para esse planeta. Dentro dos humanos existiam 3 tipos de facções. A primeira facção era a Federação Belato, onde várias espécies de aliens se misturaram aos humanos. A segunda facção era o Império Acriano. Eles possuíam o maior poder bélico e equipamentos tecnológicos. E por fim vinha a Aliança Sagrada do Corte. Nesse lugar existiam vários padres que tinham muita energia e força mental. Com o novo planeta, muitas pessoas começaram a sobreviver, isso levando uma falta de comida muito grande para as pessoas. Mesmo tendo a força, eles não tinham recursos básicos, que era a alimentação. Então começou de novo aquela guerra incessante pelos recursos. Foi tudo pelo Império, se livrar dos inimigos que apresentam ameaça ao Imperador e ao seu povo. Esse é o lema do Império. Não há nenhuma outra razão para a existência dos guardas imperiais. Tudo começa com Luca, era um jovem em treinamento para a guarda imperial. E depois de vários treinamentos simuladores, hoje seria finalmente o dia que ele seria testado. Luca era diferente dos outros que estavam ali, ele não poderia falhar. Ao entrar na sala, ele notou que aqueles inimigos dele eram pessoas que foram condenadas à morte pelo Império Acriano. Sabendo que, mesmo se ele falhar, essas pessoas iriam morrer, ele resolveu literalmente não cometer nenhum erro, porque ele precisaria chamar a atenção do comandante do treinamento. Se ele chamasse a atenção do comandante, ele poderia ganhar favores. E depois de mostrar uma grande habilidade que só famílias nobres teriam capacidade de fazer aquilo, Lucas chamou a atenção de Elinias, que era o comandante que estava orquestrando aquele treinamento, que ficou muito feliz com ele, queria recompensá-lo, arrancando o olho dele para dar um olho mecânico para ele. Com partes mecânicas eles poderiam ficar mais fortes. A sua falta de emoção ao ter o seu olho arrancado chamou a atenção tanto do comandante quanto de Lei Katinka, que era um aspirante à guarda que era de uma família nobre. Luca avisou para Lei que ele precisava ser o melhor de todos, e ele não poderia falhar, já que ninguém dá nada para um órfão que veio das favelas. Por eles serem os melhores daquela geração, eles criaram uma amizade entre eles. Depois de longos 2 anos de treinamento, agora tudo seria a Vera. O comandante deu uma missão para eles. Disse para todos ali que existiam imigrantes ilegais vivendo no território deles. E a missão era bem simples: eliminar a todos, não deixando nenhum refém. Se você deixar um refém, a missão seria falha.
Luca percebeu que realmente eles estavam falando a sério, já que existia uma legião ali, que são guardas que servem especificamente à família imperial, são os mais fortes de todos. E ele sabia que se eles hesitarem, eles poderiam até morrer, já que seria traição para o Império. Lucas se perguntava, em sua mente, por que ele ainda estava matando aquelas pessoas? Eles não tinham uma arma, como é que um soldado que era treinado para defender o Império estaria cometendo aquele tipo de atrocidade? Mas ele pensava que era tudo para o Império. Infelizmente ele acabou hesitando em não querer matar uma pessoa que ainda não tinha nenhuma chance de revidar. E aí ele sabia, se aquilo ali fosse relatado para alguma pessoa, ele seria literalmente preso e morto por traição. Mas Lei resolveu fazer o que Lucas não teve coragem de fazer e matou aquela criança. E antes que eles pudessem entender se eles passaram da amizade e eram um inimigo do outro ali, se poderiam se eliminar, um usuário de força apareceu em combate e agora eles teriam que se virar para matar ele. Reinicialização Carmesim. Os vampiros são a praga que vivem perante a sociedade. Finalmente um cavaleiro sagrado havia encontrado aquela criatura desprezível. Alguém que manchava o significado da linha do tempo que Deus criou para nós de vivermos e morrermos. Era totalmente uma pessoa que afrontava o próprio Deus. Essa pessoa não merecia continuar viva. Quantas pessoas esse vampiro já ceifou? Que desprezível abominação. O seu carrasco contou um pequeno segredinho para aquele vampiro. A verdade nua e crua era que eles sabiam exatamente o local dele, aonde ele vivia. Faz anos que um vampiro não era avistado, e a igreja resolveu usar essa oportunidade para caçá-lo, presenteando para o caçador que eliminasse ele o título de matador de vampiros. No meio das zombarias do cavaleiro, a gente soube que, na verdade, o verdadeiro protagonista era o vampiro. Em seus pensamentos, ele soube que o mundo ele era governado pelos fortes. Os fracos só têm que aceitar a morte com apenas um sorriso no rosto. Eugênio prometeu que se ele tivesse outra chance, ele faria tudo diferente. Alguém resolveu saber se aquilo ali não era só papo furado e resolveu dar uma outra chance para ele. Assim que a histeria dele ter retornado no tempo acabou sobre a sua mente, ele olhando para o seu calendário, ele percebeu que ele tem pouco tempo. Ele tem mais ou menos 1 ano e meio até que o Cavaleiro Sagrado apareça e ceifa a sua vida. Sua vida antiga, ele viveu como um vampiro medíocre, absorvendo sangue de animais fracos, simplesmente para sobreviver naqueles 12 anos de dor e solidão. Mas agora ele conhece o futuro, ele sabe que ele vai morrer de qualquer maneira. Primeiro, quem vai vir atrás dele são os mercenários, que vão encurralá-lo até os Cavaleiros Sagrados, que será a pessoa que irá tirar a vida dele. Eugênio, ele sabe o que vai acontecer no futuro, ele não quer passar por essa dor de novo. Percebendo isso, ele sabe que ele tem que ir para a floresta das bestas. O vampiro, ele fica mais forte bebendo sangue, mas se ele beber sangue de um animal que é muito mais forte que ele pega esse poder desse animal. Entendendo isso, ele sabe que naquela floresta existe um andarilho. Os andarilhos são bestas predadoras. Elas têm quase a mesma força que um guardião da floresta, que são bestas muito fortes. Eugênio, com a sua força atual, ele sabia que não teria chance nenhuma, simplesmente ele teria que desviar para coletar um pouquinho de sangue daquela besta. Entretanto, ele era fraco demais, e de novo ele iria morrer pela sua incapacidade. Entendendo que sua morte era inevitável, ele resolveu usar sua última tática, que era sugar o sangue diretamente da boca do animal. Usando a sua única força para sobreviver, ele conseguiu ficar mais forte quanto mais o sangue ele sugava. E assim ele acabou ficando mais forte, para não ser mais o perseguido, e sim o perseguidor. Ele sabe muito bem que um futuro de uma pessoa que vive só se escondendo é patético. 12 anos ele viveu na miséria, para morrer depois como lixo. Mas ele nunca mais irá passar por isso. Nunca mais. O gênio do teletransporte da Academia Mágica. Há 10 anos atrás, a Earthworld foi lançado. Esse jogo ele era um jogo visado pelas mulheres, mas aconteceu algo meio inusitado. Os homens que começaram a jogar esse jogo, por causa que esse jogo ele tinha uma variável de personagens muito grandes. E os jogadores que geralmente são os jogadores que gastam muito dinheiro, eles poderiam pegar personagens mais fortes para conseguir concluir os tutoriais desse jogo, já que o cenário do jogo era um cenário muito difícil de concluir. E isso acabou chamando a atenção de vários homens, então muitas pessoas começaram a jogar esse jogo. O jogo ele não foi visado para personagens grátis, e sim para os personagens que você tem que gastar dinheiro. É isso que eles pensavam, é claro. O Ancião, ele passou 10 anos jogando esse jogo. O personagem dele era horrível, era um personagem muito ruim de se jogar. Por isso que ele decidiu largar a história do jogo e focar no PVP, para ficar mais forte com o seu personagem. Como ele não seguia a história do jogo, ele frequentava muitos fóruns para poder ver como é que estava o jogo ali, como é que estava o andamento do jogo. E as pessoas de lá estavam dizendo que ia ter uma nova atualização, já que o cenário principal foi concluído. Existe um grupo lá nesse jogo que é um grupo do demônio. Essas pessoas geralmente elas fazem vários tipos de maldade e crueldade nesse mundo. Se elas conseguirem concluir as crueldades que elas deveriam fazer, iria aparecer o dragão do demônio. Esse dragão era muito poderoso contra as pessoas daquele mundo, já que 90% daquelas pessoas utilizam magia. E esse dragão é um dragão de anti-magia. E esse dragão estava desafiando jogador por jogador. E o nosso protagonista ele foi desafiado. E ele resolveu aceitar o desafio. A pergunta era clara, por que ele aceitou, já que o personagem dele era bem fraco? O personagem dele tinha uma doença, era a síndrome de Mana, que
fazia fluir muito rápido a mana do seu corpo, o proibindo de usar várias magias. Mas ele tinha uma habilidade que não consumia tanta mana dele, que era o teletransporte. Mas essa magia específica tinha muitas desvantagens. Você não saberia para onde você seria teletransportado, então você poderia morrer com o impacto do teletransporte, e também você ficava 2 segundos paralisado. Devido a ele participar muito de PVP, ele corrigiu esses erros, assim dando fim naquele boss. E após ele concluir esse final, o jogo dizia para ele que ele não concluiu o cenário de maneira correta, assim o enviando para dentro de Outer World. Depois da histeria dele ter passado, ele percebeu que ele precisaria concluir o tutorial. Primeiro ele precisaria fugir de um grupo de mercenários que estavam tentando matá-lo. O jogo ele indica para que ele use o teletransporte para ganhar espaço contra os seus agressores. Por isso que o jogo incentivava ele a usar o teletransporte. Ele sabe que ele precisaria chegar num ponto de um específico lugar para ele usar o teletransporte, já que se ele cometesse qualquer erro, ele morreria. E depois que ele conseguiu chegar nesse ponto e usar o teletransporte, ele foi para a segunda parte do tutorial. Qual é a segunda parte? Ele precisaria desviar das flechas que os magos iriam tacar nele, para poder ficar mais fluido com o teletransporte. E depois que ele conseguiu fazer isso, ele chegou na última parte do tutorial, era só ele atravessar uma colina. Por ele ainda não ter muita fé ainda nas suas habilidades, ele resolveu criar uma quarta opção, era usar o elemento surpresa contra os seus agressores, dividindo eles em espaços diferentes, assim matando todo mundo. Eu vou deixar com vocês esse gostinho de quero mais. E aí, será que ele vai conseguir atravessar a colina? Será que ele vai matar as pessoas? Como é que vai ser esse jogo, já que o tutorial é extremamente difícil para um personagem barato?